Assim, o instituto que eu considero mais sério, que é o Atlas, que é o único desses institutos que fazem pesquisa que é de fato internacional, ele tá me colocando desde março em terceiro. É mesmo? Caramba. E ele faz uma sondagem digital, e a sondagem digital ela pega melhor as tendências. Tá. Né? Então ela consegue captar antes que os demais as tendências de crescimento. O Atlas é o instituto que acertou a eleição na Hungria agora, que era uma semi-ditadura, acertou Chile, acertou Argentina. No geral, é o instituto que mais acerta mundo afora. Então eu tendo a confiar mais na Atlas. Interessante. Então ele não é nacional, é uma coisa internacional. E aí tende a ter mais credibilidade. Cobrem eleições americanas. É porque assim, tem muitos institutos, sendo bem sincero, que vende resultados de pesquisa. A gente conhece, e quanto mais eu vou entrando no jogo político, eu falo, nossa, é aquilo que eu imaginava quando eu tava fora. E eles acabam, sabe, em geral, você entrega um resultado determinado para um candidato, bom ou ruim pro candidato, e você, no final, na reta, você faz os famosos ajustes. Aí no final você vai ajustando. Isso acontece muito, isso aí, demais, porque isso acaba com um efeito de crescimento de umas pessoas, ou gera um efeito de crescimento para outras. Isso é do jogo. Deveria ser legal fazer isso. Só que como eles só atuam aqui, essa perda de credibilidade local fica restrita local. Se você faz isso e você vai vender pesquisa nos Estados Unidos, os caras vão falar, você estava errando tudo lá no Brasil. Então, eu tendo a preferir institutos que tenham atuação extranacional. Da hora. E o fato de você ser pré-candidato já significa que você é candidato, né? Existe a possibilidade de, ai caramba, deu errado aqui, não vou mais ser candidato? Assim, existe uma possibilidade ínfima, mas na vida tudo existe, né? Mas é meio ridículo. Ainda mais estando em terceiro lugar nas pesquisas, né? Assim, eu serei candidato. Só que a legislação eleitoral tem essas obrigações ridículas de, não, olha só, agora você é pré-candidato. Tá bom, então eu sou pré-candidato. Tá, entendi. Senão eu sou multado, é ridículo. Então, Renan, fala pra gente, de onde que surgiu essa vontade de virar político ou de lutar pelos direitos da população? Olha, não é algo inato, e eu acho que quando você pega entrevistas de políticos profissionais, em geral, vai naquela coisa, olha, eu queria cuidar de gente, desde pequeno eu tinha essa vocação de olhar pro povo e falar, quero te ajudar. Mentira, eu nunca tive isso, nunca tive. Na verdade, eu sempre gostei de história, eu acho que a coisa vem daí. Estudar história, ter um fascínio pelas grandes civilizações do passado, grandes lideranças do passado, te faz olhar para o presente com outro olhar. E lidar com o poder com outro olhar. Então eu sempre gostei de história, sempre gostei de ver o que acontecia em termos políticos, porque você acompanhar a política, se a gente olhar, assim, para as pessoas que estão assistindo, a política, o que a gente estuda de história, no fundo, é um noticiário político importante do passado. Né? A gente não está estudando a história, olha, vai cair na sua matéria agora, olha, um corredor de biga em Roma acordou com dor de barriga. Não é exatamente isso que a gente vê. Ou, olha, um sujeito tá fazendo pão hoje de manhã. As pessoas estão vendo as histórias que envolviam as lideranças, o César, o Augusto, e você acompanha os ciclos e os processos que envolvem as lideranças políticas. No fundo, é uma história do noticiário político. E hoje, né, quando você compara o seu presente com aquele passado, você entende que o seu presente é a continuidade daquela história que você está acompanhando. Então, você começa a se interessar por ele de outra maneira, você começa a comparar e você começa, em algum momento, querer interferir. Porque você, ao fazer parte da história política da sua nação, você faz parte da história. E isso é tentador, é muito legal. E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, tinha passado na USP, meus pais, que legal. Aí eu entrei na faculdade de Direito, que era acho que junto com a faculdade de Direito de Recife, a mais antiga do Brasil. Você sentia parte da história. Foram pelo menos uns 9 presidentes da Mas você era um bom aluno, então, né? Pra entrar na USP, mano. É fácil entrar na USP, hein? Ainda mais de Direito. Era o curso de humanas mais difícil de passar no Brasil. Não sei se ainda é, mas na época era. É bem, vestibular bem pegado. E eu era um bom aluno. Eu me alfabetizei muito cedo. Aí entra uma coisa que tem a ver, por exemplo, de estar no Pobre Show, né? Coisas de ter uma família de classe média que estão a vantagem, são as pequenas vantagens. Minha mãe, quando eu era criança, não precisava trabalhar. Então minha mãe me acompanhava na escola. Então eu voltava a fazer lição de casa, minha mãe me pegava. E minha mãe era muito chata. Então dava livrinho pra eu ler, cobrava. Essa coisa da mãe presente enquanto o pai tá trabalhando, são essas pequenas vantagens que infelizmente famílias muito humildes não têm. A mãe trabalha, em vez de gerar o pai ausente, a mãe trabalha, e aí o menino ou a menina não conseguem ter esse acompanhamento que te gera, vamos dizer, o medo de tirar uma nota baixa. Eu lembro que eu tinha medo, assim, vou apanhar da minha mãe se eu tirar nota baixa. E ao mesmo tempo o estímulo em, fui bem, ó que legal e tal.
Então, esse tipo de coisa, eu acho que gera um efeito positivo. Então, eu acho que isso interferiu de maneira positiva para eu ter sido um bom aluno, ter passado na faculdade. Na faculdade eu comecei a descobrir a política. Tinha um centro acadêmico 11 de agosto, que é o centro acadêmico mais antigo do Brasil. E lá, vários presidentes passaram por lá, da República do Brasil mesmo, né? Então é um negócio, assim, muitas pessoas muito inteligentes disputando e debates de altíssimo nível. Então eu falei, uau, eu tô aqui em Hogwarts, sabe? O negócio e foi muito legal aquele período, muitas brigas, muitas descobertas. Criei meu primeiro partido lá e tal. Então ali que você começou a ficar, mas por conta do clima que era dentro da faculdade? Porque tem muita política dentro da faculdade, né? Pública, né? Era isso. Tinha um clima de disputa interno e tinha um elemento externo que era... Eu passei no vestibular em 2002. Foi o ano que o Lula ganhou a presidência da República. Aí o Lula toma posse no meu primeiro ano de faculdade. Então, a interferência, aquela animação que a esquerda tinha com o PT, as ilusões, o escândalo do mensalão, tudo aconteceu enquanto eu tava na faculdade. E eu já falei, nossa, isso aqui tá tudo errado desde aquela época. E já comecei a fazer o enfrentamento a eles naquela época. Então, aquilo ali me moldou. Acho que eu entendi que eu tinha uma vocação pra liderança naquela época. Porque, no fundo, política, quando um cara fala, eu tenho vocação em cuidar de gente, cuidado. A pessoa que fala que quer cuidar de gente, essa pessoa é perigosa. A pessoa que fala isso, ela é aquele papinho malandro. Você vai pra política, você tem vocação de liderança. Um líder, a política se torna um caminho natural. Por isso que muitos líderes empresariais ou líderes militares, a política se torna um caminho natural para eles. Política é sobre liderança. E aí, eu descobri uma vocação de líder ali naquela época. E ali tanto que eu saí de lá, eu até larguei a faculdade, eu cumpri alguns anos da faculdade, não gostei do curso, falei, quero trabalhar. Fui trabalhar e fui ser empresário, então foi muito rápido a transição. Então, fui de estudante para empresário para político na mesma sequência. Caramba, tá. E aí, entrando na política, foi quando você e alguns amigos criaram o MBL? Isso foi lá para 2014. Então passou um tempinho bom aí. Tempão. Nesse ínterim aí, você foi empresário? Empresário. Tá, o que você tinha? Cara, a partir de 2005, 2006, eu vi assim... Eu já tinha sido estagiário de direito, naquela época pré-digitalização. Eu ficava andando com um monte de pilha de coisa no fórum, eu achava que era um horror. Aí você ganhava uma merda, mas é importante, você já começa a circular nos escritórios. Que o lance era você circular nos escritórios pra tentar ser efetivado depois. Aí você começar a trabalhar no escritório grande. Eu não tinha vontade de trabalhar em escritório. Eu falei, cara, isso não é pra mim. Ficar andando de terno todo dia. Logo eu agora, que tenho se eu ganhar a eleição presidente, vou ter que andar de terno todo dia. Tem jeito. Não tem que andar de terno todo dia e tem que ficar tomando ordem dos outros. Eu nunca gostei. Mas beleza, faz a parte do aprendizado. Aí eu comecei a me desanimar com a faculdade e ao mesmo tempo, meu pai, ele trabalhava com recuperação de empresa e eu via ele envolvido em coisas que eu achava muito excitantes, tipo, uma empresa tá quebrada, tá em greve, aí ele vai lá, negocia com o banco pra conseguir reaver um crédito e aí em cima desse crédito ele levanta um ativo pra, enfim, pegar mais grana pra recolocar na produção e tal. E era uma coisa de risco que eu achava, isso aqui é um tesão. E ele trabalhava com isso, foi no período, inclusive, que vem a legislação das recuperações judiciais, acho que a partir de 2005. E ele trabalhava nessa área, eu achava legal. Eu fiquei um pouco com ele, aprendendo. Depois eu falei, tinha um departamento de vendas de uma das empresas, a galera que trabalhava com vendas, que era representante comercial, que rodava de carro vendendo. Eu falei, vou aprender. Aí eu aprendi a trabalhar com vendas, fiz meu próprio contrato de representante comercial, saí vendendo primeiro luminária, e depois outros produtos de material de construção. Depois eu falei, quero projetar produtos. Eu nunca não sou um cara de exatos, mas você aprende a lidar com fornecedor, aprende a lidar com compra de chapa, aprende com sucateiro. Então eu fui vivendo todo aquele ciclo com atividades conexas. Depois eu fui ter uma empresa de portas e janelas de aço, em que aí sim eu era o proprietário e eu recuperei ela de 2009, especialmente 2009 e 2012. A gente botou pra andar, essa fábrica estava fechada, até que veio uma crise que pegou todo mundo, que é a crise de 2012, 2013. Porque antes de ter tido aquela crise que quebrou o governo Dilma, no setor de metalurgia, você já começou a ter uma baixa. A gente tomou calote, por exemplo, dos Minha Casa Minha Vida, que a época, não, você vai fazer porta de janela de aço, vende pra Minha Casa Minha Vida. Vendemos lá pro Maranhão, uma obra imperatriz, deram calote todo mundo, o negócio quebrou. E aí, eu falei, eu vou ter que sair fora, eu vou ter que ir pra outra área. E aí, nesse período, em 2013, que tem as manifestações de 2013. E aí eu reencontro o pessoal da minha faculdade liderando manifestação. Eu falei, não acredito, esse cara que eu ganhava lá, que eles estavam liderando um negócio nacional. Aí eu fui, tomei uma manifestação dos caras e com base naquilo eu falei, putz, cara, eu
dá pra mudar esse país. Tô vendo as pessoas acordando. Nisso, junto com um grupo de pessoas, e aí em 14 a gente fundou o MBL. Então faz 12 anos aí que tem o MBL, Movimento Brasil Livre. Tá. Qual que é a diferença, Renan, do MBL com relação a qualquer outro país? Tipo Novo, PL, PT, né? Primeiro, é que aí tem umas outras perguntas que eu quero fazer sobre esse negócio de direita e esquerda. Mas, qual que você acha o diferencial do MBL para os outros partidos e por que que você criou agora o partido Missão? O MBL já não era um partido? Não, o MBL era um movimento. Tá. Chama Movimento Brasil Livre, e ele não tem status de partido, ele não pode participar de eleições, ele não pode ter candidatos. Entendi. A função dele é um movimento de pressão popular, informação de pessoas e divulgação de ideias. Tá. Então a gente forma lideranças, a gente divulga ideias e conceitos. E quem são os nomes que estão envolvidos? O Kim, eu sei que é. O Kim, o Arthur, a Amanda, o Guto, eu, pessoas ao redor do Brasil, Tá. assim, são milhares e milhares de pessoas no movimento. Tá. E o movimento também criou a ala intelectual dele, que é a Valete, que tem a revista Valete, tem um aplicativo Valete Plus, a própria editora de livros, que cria, vamos dizer, toda a base ideológica e a base de imaginação, base de imaginário, Tá. forma a mente da militância, Tá. cria um caminho, um horizonte de Brasil. E, paralelamente, a gente precisava de uma via que permitisse que a gente participasse de eleições e precisava ser um partido. Aí a gente fundou o Partido Missão, que foi uma correria, foi um trabalho Foi esse gigantesco. Foi entre 2023 e 2025. Tá. Caramba, 2 anos pra fazer? 2 anos. Isso porque foi o mais rápido da história, né? Nossa. O Novo demorou uns 5, 6 anos. Caramba, tá. Assim, foi um trabalho colossal, porque você tem que coletar, você tem que validar no sistema do TSE, passando por cartórios, 543 mil assinaturas. Caramba. Pra isso, tem uma perda. Então você tem que coletar pelo menos umas 800 mil. Agora tenta imaginar ir na rua, que é todo de papel, convencer 800 mil pessoas a assinarem a abertura de um partido político. Caramba, tá. Num período máximo de 2 anos. É difícil. Porque quando a gente fala, 800 mil... Cara, tenta imaginar assim. Se você pegar você no primeiro dia, você é um cara que sabe falar, você é articulado. Você vai chegar no mundo, você vai conseguir 8. Só putz. Só falta 900.087 agora. Exato. Então assim, meu Deus do céu, aí você vê o tamanho da empreitada. A gente precisa treinar milhares de pessoas, entendendo que elas vão ter que ter uma curva de crescimento da coleta. Algumas chegavam a fazer mais 100 assinaturas dia. Elas eram remuneradas por desempenho, por número de fichas que elas conseguiam. E elas não podiam desistir no caminho, porque muitas pessoas começaram assim, eu fiz 10, 8, 9, 11, 10, 13. Ela ficava, mas não vou conseguir. E muitas desistiam. Então a gente tinha que motivar a pessoa e falar, cara, é uma curva de aprendizado. Já você vai entender o melhor horário, a melhor abordagem, vamos dizer, a melhor roupa que você vai colocar. E o melhor, assim, a melhor esquina que você vai buscar uma pessoa pra coletar. E aí o que era 8 vira 15, o que era 15 vira 30, o que era 30 vira 60. Tá. O que é 60 vira 120. Então, tinha um processo. Esse processo de aprendizagem fazia diferença entre as pessoas que se tornavam grandes coletores pros piores. E aí tudo é como se fossem vendedores. Tá. No fundo, um coletor nosso era um vendedor. Tinha os melhores que ganhavam, vamos dizer, um valor mensal bem substancial, pra você multiplicar por 3,50, porque eles recebiam por assinatura. Tinha gente que tirava seus 400, 500 reais por dia. Tá. Ali, um moleque, né? Uma menina, assim, às vezes trabalhava 5, 6 horas, tirava 500 conto por um dia, fazia um valor legal. Boa. Aí tinha gente que tirava pra quase 10 pau por mês, Tá. coletando ficha. Então isso foi foi um aprendizado, um treinamento que fez a gente se profissionalizar como grupo. Tá. E aí a gente bateu todos os recordes. Foi o grupo que mais coletou assinatura, que teve a menor perda. Foi o único que conseguiu isso em todos os estados da federação. Então a gente se torna um partido de maneira muito robusta. Tanto Legal. que hoje eu posso falar que a gente tem o grupo com a melhor e maior militância do Brasil. Tá. A nossa militância tá muito poderosa. O que você define como militância? São- É o cara que luta pelos direitos dele? Pode ser, a militância em geral tem uma causa. Porque às vezes o militante tem um termo de pejorativo. Chegou o militante Chegou o aí, militante. né? Pra mim, o militante é um termo positivo. Tá. Porque militar por uma causa significa defender uma causa de maneira consistente. Você pode, por exemplo, fazer uma defesa esporádica
um tema que você acha importante. Agora, militar por um tema significa que de maneira consistente você defende aquela causa. Isso deveria ser considerado algo bom. Sim. Aí é ruim ou é bom, dependendo da qualidade da causa, né? Se defende uma causa retardada, uma causa idiota, aí você tá perdendo seu tempo, mas né, é do jogo, a democracia tem isso. Tá. Agora, o militante de um partido político, de um grupo político, ele tá defendendo um conjunto de valores, um conjunto de propostas e um grupo que tá se propondo a fazer isso. Tá. E a gente tem uma militância que está num outro nível hoje. A nossa militância, ela entende o sistema de valores nosso, entende o que a gente quer pro Brasil, entende o que a gente tem de propostas. Tá. Então, o militante nosso, quando ele entra primeiro no movimento. No movimento, ele tem ações que ele tem que fazer. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele tem um universo de pessoas em que ele interage. Então, se você é um rapaz ou uma moça, que você é de Curitiba, você entra lá no MBL Curitiba e fala, oi, quero fazer parte. Vem na próxima reunião. Aí vai ter uma reunião, o pessoal vai num bar se encontrar, ou vai se encontrar na casa de alguém. Ele vai lá, participa da reunião, se apresenta e começa a ficar amigo. A gente vai ter um evento, a gente vai, sei lá, podar, vai limpar uma praça. Hoje vai fazer um protesto na frente da Câmara Municipal. Vem participar. Você quer ler mais, quer conhecer? Vem pra dentro do movimento, assina o Valete Plus, que lá a gente tem artigos, textos, vídeos, documentários. Treina aí, você quer ser uma liderança? Faça a nossa academia de formação. A gente te treina durante 1 ano, depois o treinamento tá pronto, você tá pronto para ser um líder nosso local. Então o cara consegue construir uma carreira no universo da militância. Paralelamente, a militância nossa que se enveredou pro campo intelectual começou a produzir os nossos cadernos do Livro Amarelo, que são, vamos dizer, as propostas do partido. E aí esse mesmo militante, então, ele consegue viver um ciclo em que ele tem um partido, se ele quiser executar isso na política, tem um movimento para ele poder pressionar e conhecer pessoas que pensam similar, e tem um movimento intelectual para ele produzir pensamento. Então todo o nosso sistema de ideias, ele é um sistema autossuficiente. Uhum. A gente produz as ideias que a gente defende, a gente milita pelas ideias que a gente defende, a gente concorre no partido que a gente criou. Então a gente não precisa depender de ninguém, que era o mais importante pra gente. E aí, pensando nisso, né, as ideias do partido que a gente criou, qual seria, e até talvez entrando no assunto da nova direita, né? Qual que é a diferença do partido Missão para um partido, por exemplo, como um PL, ou como o Novo, por exemplo, e o que seria essa nova direita que você fala? Porque vocês são um partido de direita. Acho que dá pra encaixar a gente no campo da direita, sim. Ainda que a gente não se tente se igualar muito a todos esses vícios que a direita brasileira tem. A gente viu agora, anteontem, tava a galera tomando detergente. Do IP, né? Negócio de idiota. Igual aqueles caras que ficavam na frente de quartel lá, Capitão Bolsonaro, só mais 72 horas. A gente não tem nada a ver com isso. A gente defende, lei e ordem, a gente defende uma economia de mercado funcional, a gente defende que a imaginação do brasileiro tem que ser uma imaginação ambiciosa sobre ele, sobre a própria nação, e a gente defende, portanto, as consequências desse tipo de leitura. Isso não tem nada a ver com o PL e com o Novo, porque o PL primeiro é um partido do Centrão, que é do Valdemar da Costa Neto, que esteve envolvido nos maiores escândalos de corrupção do Brasil. O PL estava no Mensalão, estava no Petrolão, e aí eles só botaram o bolsonarismo pra dentro. O bolsonarismo que nunca soube se organizar, tentou montar um partido e não conseguiu. Então o que o PL tem de ideia? Nada. Ele tem candidatos que falam que são de direita. Eu sou Deus, família, não sei o quê. Tá. E depois disso, não tem nada. O Partido Novo, ele surge como uma ideia de ser uma direita liberal, com um perfil talvez... um perfil pro-business, tecnocrático, a época do Amoedo. Aquilo era um pouco oco do ponto de vista ideológico. Por mais que a premissa fosse até necessário. O Brasil tem que ser mais amigável com quem quer trabalhar e quer produzir. Ele é obrigado a fazer isso. Mas o partido não teve força e foi tomado por bolsonaristas. Aí hoje o Partido Novo é um partido bolsonarista pintado de laranja. Agora você pergunta, qual é a visão do Novo pro Brasil? Não existe muito visão do Novo pro Brasil. Não, assim como não existe visão do PL, nem visão do bolsonarismo. O meu problema com essas pessoas é que eles têm chavões. É um monte de chavão. Agora, quando você tira o chavão, o que é o Brasil que eles imaginam daqui a 30 anos? Eles não sabem. Se você perguntar, vamos falar da história do Brasil. Qual o problema do modelo de sociedade que nós temos há 300, 400 anos, que impera até hoje e que faz com que a gente não se desenvolva? A relação disso com a corrupção? Não tem, porque eles não têm leitura. E esse é o saco, sabe? Existe uma preguiça de quem tá na política em tentar entender o que é o Brasil, o que foi o Brasil e o que o Brasil pode ser. E aí você não consegue. Você não sabe o que você não sabe a sua história. Você não consegue entender onde você tá. Você não sabendo direito onde você tá, você não sabe onde você quer ir. Então esses caras, porque eles ficam, olha só,
temos que tirar o Xandão de lá. Beleza, o Xandão é um problema, mas o STF é um problema a partir de 2012. Julgamento dos embargos infringentes do mensalão foi ali que ele começa a sair da caixinha. 2012. Entendeu? O problema político brasileiro é muito anterior a 2012. Então, esses caras ficam vivendo assim, o trend político do momento, mas eles não entendem o sistema, a lógica, o mecanismo funcional de tudo isso. E a gente tá buscando entender, a gente tem a humildade de falar, cara, é muito complexo o problema brasileiro. Pessoas inteligentíssimas da direita e da esquerda já tentaram entender. Então, se eu vou pegar a fundação, por exemplo, do PT, eles tinham o Raimundo Faoro, que é um dos homens que mais tentou entender a história e a política do Brasil, e o Sérgio Buarque de Holanda, mesma coisa. Então, o PT, nosso inimigo, que ferrou a nossa geração, tentou entender. Você vai pegar autores, você vai pegar o UDN. A UDN, que foi um partido mais à direita, com o Carlos Lacerda, o UDN tentou entender, criar uma espécie de um liberalismo urbano aristocrático como uma resposta a um país que estava num processo de crescimento desordenado. A UDN tinha leitura sobre o Brasil. Então, muita gente no passado tentou construir algo. E a gente tem que olhar com humildade e falar, cara, a gente tem que tentar fazer essas mesmas leituras pra gente entender o problema brasileiro e tentar resolver ele. Ficar só no chavão, que é o problema da direita, que é te respondendo bem, não vai levar a nada. Por isso que os caras estão tomando detergente, por isso que o Nicolas estava vendendo Havaianas ontem. Ah, olha só, se você não gosta das Havaianas, que são de esquerda, compre o meu chinelo, que chama o pé direito. Pô, cara, é isso? É isso? Tirar uma grana em cima de meme? Eu acho tosco. Tá, então, você diria que a sua ideia de nova direita tem a ver com ser uma direita com base nos princípios da direita e não ficar atrás do Bolsonaro? Que seria o chavão? Porque tem essa polarização, né? Esquerda é Lula, direita é Bolsonaro. E na cabeça do povo, não existe um cara de direita que não seja fã do Bolsonaro, sendo que na verdade existe. Acho que a grosso modo, acho que eu vou concordar com você. Porque, no fundo, o que eu quero dizer é assim, eu nem me importo muito com o termo direita. Eu quero ter um país que nos próximos 30 anos não tenha mais favela, que a ideia de favela deixe de existir. Um país em que as pessoas realmente tenham grana, que sejam autônomos, não precisam depender do governo para sobreviver, que as desigualdades regionais sejam menores, que viver nas cidades seja uma experiência decente. Viver em São Paulo é muito ruim, mas viver em todas as cidades do Brasil é muito ruim. Todas as casas no Brasil têm muro. Isso não deveria ser normal. Todas as janelas precisam ter um gradil de metal. Você não consegue nem abrir a sua janela. Você tem que ter uma grade de metal porque você vai ser roubado. As ruas são mal arborizadas, as escolas são ruins, nós não temos tecnologia, os produtos no Brasil são caros. Então a experiência de viver no Brasil é toda errada. Eu quero corrigir tudo isso em 30 anos. Como a gente faz pra ter isso em 30 anos? Aí a gente vai adotando as políticas daqui até esse momento ótimo. Tudo que nós precisamos fazer pra tornar o Brasil o país que a gente quer. As medidas que a gente tá falando pra resolver isso são medidas que classicamente se encaixam no pensamento de direita. Mas tem medidas que não. Eu vou dar um exemplo. A gente não concorda com o modelo brasileiro, mas o modelo, o princípio da subsidiariedade, como se dá na maior parte das nações ocidentais, em que o ente municipal, o ente federativo de uma cidade, ela tenha tanta autonomia para gerir os recursos, mesmo não tendo ela própria criado os recursos. Então, um município que não tem arrecadação, o prefeito meio que faz o que quiser. Então, o dinheiro não é dele, ele faz o que quiser, não melhora a vida da pessoa lá e ainda se reelege. Eu acho que não. Na China, por exemplo, os caras têm uma política de metas muito severa. Japão também para cumprir. Então um prefeito tem que cumprir aquela política de metas, senão ele tá alinhado. E eu quero implementar isso no Brasil. Isso é de direita? Eu não sei se é de direita. Eu não sei se é de direita. Eu sei que funciona. É que às vezes fica até difícil você definir quais são os princípios, os pilares da direita e da esquerda, uma vez que sempre se relaciona com uma pessoa e não com ideias, Exato. Né? O Bolsomito e o Lula... roubou meu coração, né? Enfim, né? Tudo gira em torno disso, né? Mas vou te falar, tem uma parada que é real. As pessoas comentam, pessoas pouco inteligentes falam sobre pessoas. Pessoas normais falam sobre fatos. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Que é você sair do pessoal, ir para o fato e depois ir para a abstração. As pessoas mais inteligentes estão sempre falando de abstração. As pessoas mais simples vão tratar de pessoas. Então eles acham que a política é tipo Bolsonaro e Lula tão bravos um com o outro. Eu não gosto de você, eu gosto do Brasil e você não gosta. E essa é uma forma muito simples, tipo aquela novela das frutas, que tem sempre um vilão muito claro e um mocinho muito claro. A realidade não é assim. E esse é um problema. Mas aí tem um ponto também, que eu acho muito legal essa reflexão, né, de pessoas falando sobre pessoas, ou sobre ideias, ou sobre... Mas...
engaja mais você falar mal dos outros, né? Engaja, mas isso que é fogo. Tipo, você entra no Instagram, é o pessoal da direita metendo pau na esquerda, é o pessoal da esquerda metendo pau na direita, e ninguém fala sobre ideia nenhuma. Tipo, não, tá, mas você aí, fulano, qual que é o teu plano pra mudar o Brasil? Ah, porque o Boulos é não sei o que lá. Aí já vê o Boulos, olha o que o Nicolas falou. Caramba, mas os próprios políticos ficam só falando mal um do outro, e você não vê ideia. Tá, mas e o Brasil? Você vai fazer o quê, filho, né? É meio ruim isso, porque isso viraliza mais, mas né? Lógico, esse é o problema. Primo pobre pra presidente, hein, meu? Ó lá. Eu nunca falei mal do primo rico, por exemplo, aí, ó. Mas esse é um problemaço, porque você consegue audiência e você consegue crescimento trazendo proposta. Aí você fala, não, mas ninguém... As pessoas ligam pra imaginação. Vê, assim, ó, eu acho deplorável uma parte daqueles coaches, a la Pablo Marçal. Agora, como é que esse cara cresce? Ele dá uma imaginação. Ele faz a pessoa se imaginar numa posição, por exemplo, de riqueza. Por mais que eu não concorde no que ele tá fazendo, ele tá trabalhando um outro elemento, que é a imaginação. Eu quero trabalhar esse elemento, porque as grandes lideranças, elas trabalham a imaginação. Então eu falo pra ela, você tentou imaginar um país que uma criança sai da sua sala da sua casa, que é uma casa em que os dois pais estão presentes. Ela vai pra rua, a casa dela não teve um muro, o bairro dela é uma antiga favela que virou um bairro. Ela anda pelaquela rua arborizada sem ter medo de ser assaltada, chega numa boa escola, ela vai ser bem tratada naquela escola, vai ser bem alimentada naquela escola, não vai ter o cara do tráfico tentando aliciar ela. E aí, quando ela retornar pra casa dela, ela vai encontrar a mãe ou o pai dela que voltaram seguros do trabalho e vai ter um dia estável e normal, não vai ter visto uma pichação na rua, não vai ter visto uma sujeira, vai estar tudo funcionando normalmente. Essa imaginação, pra gente, parece uma coisa prosaica. Pra maior parte dos brasileiros que vivem numa cidade ou num aglomeramento urbano razoável, de tamanho razoável, com mais de 60 mil habitantes, isto é impossível. A experiência dessa criança, ela é um horror. Ela mora num lugar podre, a rua dela toda suja, não tem esgoto na rua dela, em boa parte dos lugares. A escola é um lugar perigoso, a escola é um lugar tenso, a qualidade da escola é ruim e a casa dela é um lugar insalubre, muitas vezes com uma relação paternal complicada. Então, se você olhar que a experiência diária de uma criança no Brasil é essa, e que é uma droga, desculpe, é uma merda, e que vai gerar um cidadão frustrado, triste, tenso, pouco produtivo, e quando eu proponho pra ele, imagina que não precisa ser assim. Eu tô dando um horizonte. A pessoa fala, pô, eu quero viver nesse país que esse maluco falou. O país que esse cara tá falando é um país legal. Legal, então chegamos a um ponto. Vamos agora construir esse país? Pra se a criança conseguir andar na rua, eu tenho que destruir o crime organizado. Pra casa dela ser decente, eu preciso desfavelizar. Eu preciso investir em saneamento básico. Pra investir em saneamento básico, eu preciso fazer os cortes de gasto na parte orçamentária fiscal do governo para sobrar espaço para investimento. Para eu mexer na escola dela, eu vou ter que mexer com o lobby do sindicato dos professores. Então, todas as políticas estão atreladas a esse Brasil que precisa fazer. O que eu vou fazer é só imaginação. Vou bater nos outros no caminho? Vou. Porque preciso. Porque eu não preciso só por questões eleitorais. Precisa porque quando tá errado, você tem que confrontar. Mas não pode ser só isso. Minha política não pode ser, estou indo na eleição porque eu tenho que derrotar o lulismo e o bolsonarismo. Não é. Eu tenho um sonho aqui, e meu sonho é muito melhor do que esses caras estão impedindo a gente de chegar no sonho. Aí entra o confronto. O confronto tem que ser condicionado ao seu sonho. É pelo menos o que eu acredito. Tá, boa. E vamos pensar aqui, Renan, quais são os principais projetos? Você deve ter 1 milhão de sonhos, que falta 1 milhão de coisas para melhorar o Brasil, né? Mas pensando nos pontos principais, quais são os que você vai mais se empenhar em melhorar no Brasil e como? Por ordem do que precisa ser feito. Vamos colocar aí. Pensa assim, você já viu aquela coisa dos pirâmides de Maslow, que são a pirâmide das necessidades humanas? Isso. E embaixo é tipo sobrevivência, que é basicamente assim, você não ser devorado por um bicho na pradaria, você não morrer de fome, você cuidar das suas necessidades fisiológicas. Então, o que é o básico? Eu tenho que destruir o crime organizado, porque as pessoas têm medo de andar na rua. Tá, então segurança é o principal. É o básico, sem segurança eu não resolvo nada. Tá. A maior parte das pessoas que vivem em áreas que precisam de ajuda, as pessoas pobres, essas áreas estão tomadas pelo crime. Então o Estado não consegue interferir a contento porque tem um bandido armado ali. Eu preciso destruir o bandido armado. Eu preciso fazer as pessoas pararem de ter medo. Isso ser feito rápido. E você acha que esse, além de ser o mais importante, é o mais difícil? Não. Não? A real não é difícil destruir o crime organizado. É bem mais fácil do que a gente imagina. O problema é que a gente se esforça em perder pro crime organizado.
O problema é que a gente não tem leis, a gente montou todo um sistema penal que facilita o cometimento de crime, facilita o bandido ser reincidente, ir pra cadeia e voltar. Na maior parte dos casos ele nem pego facilita o menor entrar pro crime. A gente facilita tudo. E facilita a existência dessas facções. Então nós temos que alterar, do ponto de vista nacional, os marcos legais na legislação penal, lei de execuções penais, e passar o que a gente chama de direito penal do inimigo, que é um instrumento que isola, faz um corte em quem é o que a gente chama de inimigo, que são os membros das facções, que eles dispõem de menos direitos de defesa, e aí o Estado vai pra cima deles, destrói esses caras. Paralelamente, que nós precisamos, aí assim, uma reforma econômica que permita a gente baixar os juros e baixar as alíquotas de impostos no médio prazo. Tá. E aí você começa a ter um influxo de investimentos maior no Brasil. Mas tem como diminuir imposto? Tem. Não tem, assim, ó, candidato que vier aqui, fala pra você que dá pra diminuir o imposto na hora, tá mentindo. Tá. É picaretagem. Por quê? Porque o Brasil, a relação dívida-PIB, ou seja, o percentual que a dívida nossa tem com relação ao PIB, que é tudo que a gente produz, tá aumentando muito. Então a gente tá indo pra uma escalada de quebra, de calote. Então a situação fiscal, a situação de grana, de gestão de grana do Brasil, tá muito ruim. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir os gastos. Quando você diminui os gastos, você consegue suprir as despesas, você contrai menos dívida, você consegue pagar a própria dívida, a curva da dívida diminui. Tá. Ao fazer isso, a expectativa de que você vai conseguir pagar suas dívidas. Você é um mestre nisso, né? Você está trabalhando muito nessa área de fazer as pessoas entenderem vamos dizer, a própria matemática financeira da própria vida. Se a pessoa ela se torna um bom pagador, ou ela tem a expectativa de se tornar um bom pagador, ela tende a contrair dívida com agentes que vão cobrar um juros menor dela. Se a perspectiva dela ser um mau pagador, ela vai cair na mão do agiota, que é o único que vai querer emprestar para uma pessoa de alto risco. Essa é a lógica que funciona com o governo. Então, se o governo está com a dívida dele aumentando, a relação dívida-PIB está subindo, significa que ele vai dar calote. Aí para ele conseguir rolar a dívida dele, ele tem que pagar um juros muito alto, senão ninguém quer rolar. E cada vez o buraco fica mais profundo. E aí você entra nesse ciclo. Pra resolver isso é só cortando despesa. Então a maior causadora do tanto de dívida que o Brasil tem é o tanto de despesa pública. Exato. Que envolve tudo. Especialmente o que a gente chama de despesa obrigatória. Que seria o quê? Despesas obrigatórias são despesas que você não consegue alterar. Assim, o presidente não fala, eu vou gastar um pouco menos agora com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Na verdade, a maior parte do orçamento brasileiro, ela é de despesa obrigatória. Renan, o que é uma despesa obrigatória? Você é obrigado a gastar um determinado percentual, não importa quanto, da sua arrecadação com educação. Não importa quanto com saúde. Outras coisas são direito adquirido. Quando uma pessoa pega uma aposentadoria, ela tem um direito adquirido. Você vai ter que pagar aquela aposentadoria. E ela aumenta a quantidade todo ano. Então, E aí ainda os gatilhos que existem para você fazer as correções dos valores serem pagos também são automáticos. Então aquele valor sobe e você não controla. Foi um modelo brasileiro estúpido que foi criado. Aí a pessoa vai falar, mas Renan, são nossos direitos. Cara, nenhum lugar do mundo é tão maluco quanto o Brasil. Nenhum lugar do mundo, por exemplo, você corrige... Isso aqui é polêmico, eu vou falar. Isso tira voto, mas precisa falar. Em nenhum lugar do mundo você corrige o valor da aposentadoria pelo valor do que você corrige o salário mínimo. Então você aumenta o salário mínimo aqui no Brasil, você aumenta automaticamente a aposentadoria. Sempre igual. Sempre igual. O percentual que aumenta. Você aumentou R$1 aqui, você vai aumentar... Cada R$1 que você aumenta no salário mínimo são 430 milhões a mais de despesa. Então se aumenta R$100, a coisa vai dar dezenas de milhões. Então... Essa trajetória, portanto, ela é uma trajetória que vai aumentando os gastos sem você conseguir controlar. O que a gente precisa fazer é quebrar os gatilhos que vão aumentando esses gastos o tempo todo, que aí essa despesa obrigatória diminui. Que esse é o problema. O grande problema do Brasil é esse. É uma despesa obrigatória descontrolada. E tudo isso é colocado na Constituição. Então, para você mexer na maior parte dessas coisas, você tem que mexer na Constituição. Foi um modelo horroroso que a gente criou, que não é igual a quase nenhum lugar no mundo. Eu fui apresentar um modelo brasileiro para um americano que trabalhava com orçamento na Casa Branca. Um jovem brilhante, chama Sam. Brilhante. Ele me falou, cara, eu estudo orçamentos nacionais, vocês têm o pior do mundo. Eu nunca vi uma coisa dessa. E porque assim, em um lugar, a partir de que todos os gastos são obrigatórios, o presidente não faz nada. Que é o caso brasileiro. O presidente não consegue executar nada. Ele não consegue investir, ele não consegue ter um plano.
Porque todos os gastos estão amarrados. E aí quem controla esse gasto amarrado? Em geral, os sindicatos, as organizações do funcionalismo, que já estão amarradas ali e não querem mexer nisso. Então, isso aí fez com que o Estado brasileiro não funcione. O Estado brasileiro é um Estado que não é funcional. E eu acho que esse é um problema que precisa ser mexido. Se a gente mexe nessas despesas obrigatórias, racionaliza elas, aí vai sobrar espaço para quê? Para duas coisas. O governo investir. Porque, novamente, se você diminui a despesa e aí você tem uma arrecadação a mais, uma parte desse valor vai pagando a dívida e outra parte desse valor, ele fica direcionado a você investir em várias áreas. E aí entra uma parte que a gente pode arrumar nossa infraestrutura com isso. Só que tem ainda um outro efeito. Se o governo ficar com fama de bom pagador, os juros caem. Com os juros caindo, o que acontece com o investidor? Todo investidor, até um investidor humilde, ele investe. Em vez de ele comprar título do Tesouro, ele começa a investir na bolsa. Ele começa a investir em ações, começa a valer mais a pena você investir em ações. Um cara que é um capitalista, um cara que é um banqueiro, vamos colocar aí, ou um investidor, ele fala, vou botar minha grana em título do Tesouro ou eu vou construir uma fábrica. Porque os juros mais baixos permitem isso. Sim. E do outro lado, você consegue também fazer uma curva de queda dos impostos. Porque se os seus gastos não são tão grandes e você tem uma economia ficando mais quente, você arrecada mais sem a despesa crescer tanto. Logo, você pode abaixar o imposto. Que é isso que eu quero fazer. E aí, dentro disso, que a gente ainda tá na questão da reforma. Mas você entendeu o ponto? Assim, não é fácil fazer isso. Eu imagino. Sim. Isso aí a gente vai mexer com o interesse de um monte de lobby. E as pessoas vão xingar, vai ficar tudo, não, mas isso aqui não dá pra mexer. Isso não dá, porque aqui no Brasil, infelizmente, isso dá muita raiva, cara. Todo mundo quer ser a exceção. Todo mundo quer uma exceção. Contra, né? Todo mundo quer ser exceção. Tipo assim, não, ó, vai fazer essa regra pra todo mundo, mas pra mim tem que ser diferente. Não, pra mim, mas eu sou diferente. E aí ferra tudo. Só que aí você vai ter que ter aquele monte de gente que vai ser a favor da sua ideia também, né? Que é os 300 e pouco lá, né? Que precisa convencer o parlamento e a sociedade brasileira, e todo mundo precisa entender que se não fizer isso, o Brasil acaba. Sim. Se não fizer isso, o Brasil acaba. Nós estamos indo para uma rota de colisão, que é orçamentária, é moral. Esses dias eu vi um artigo do presidente do Tribunal de Contas da União, falando, né, se o Brasil continuar do jeito que tá, daqui a 5 anos a gente não vai conseguir mais pagar as aposentadorias. E foi o próprio presidente do TCU que falou isso, né? Olha, é exatamente. Lembra que eu falei da relação dívida-PIB? Que a dívida tá subindo muito? Não vai conseguir. Vai dar default, vai dar calote. Só que pergunta pras pessoas se elas estão ligando pra isso. Ou pergunta pros políticos. Pergunta se algum dos outros candidatos a presidente, pré-candidatos a presidente, Lula, Flávio, Zema, Caiado, estão falando disso nessa mesma intensidade. Porque tira voto. Não é interessante, tira né? Voto. O pessoal quer ganhar. Voto, o que eu ganho? O pessoal quer te contar historinha. Entendeu? E no final eles vão ganhar, porque a redução de imposto vai melhorar a vida de todo brasileiro, né? Óbvio. Só que, ó, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um tema que é espinhoso, ninguém quer falar. Zona Franca de Manaus. A gente gasta por ano dezenas de bilhões com a Zona Franca de Manaus. São dezenas de bilhões. Aí pensa, não, mas poxa, a gente tá com essas dezenas de bilhões ajudando a população de Manaus. Manaus é uma cidade bem precária. 2, não é que Manaus é uma cidade de 20 milhões de habitantes, 15 milhões, é um lugar com 2 milhões e pouco. Não tem tanta gente assim pra você gastar dezenas de bilhões pra você manter aquilo ali. O que a gente tá alimentando? A gente tá criando um grupo de empresários, empresas que vivem desses benefícios fiscais, ficam multibilionários. Aí vai dar, não sei se a Coca-Cola ainda tá lá, mas a Coca-Cola tinha operação operação de moto, não sei o quê, com uma irracionalidade que não faz nenhum sentido você produzir ali aquelas peças, nenhum sentido. E com a justificativa, mas se não fizer isso, acaba. Mentira, não acaba nada. A gente consegue fazer uma transição para outro modelo que não dependa de subsídios como hoje. E aí, a gente pode falar em corte de impostos para a população. Porque o que eu quero fazer é o seguinte: a gente vai mexer com subsídios de empresas, subsídio de vários setores, que vai precisar mexer. Um monte de setor que tem subsídio, que tem as famosas renúncias fiscais, que é a mamata fiscal de quem faz pressão. E em troca, eu vou fazer corte de imposto para todo mundo. Então, em vez de eu beneficiar o fulano aqui, ali ou ali, tudo que eu cortar vira corte de imposto. Então eu beneficio todo mundo. Porque a gente tem que parar de ter exceção. A gente é o país da exceção. Então o cara das zonas francas de Manaus, não, eu sou exceção. Galera, eu sou diferente. Mas por que você é diferente? Só 2,5 milhões de pessoas vivem aí. Não faz sentido vocês terem um benefício na casa de varia, sei lá, de 30 a 50 bi. É muita grana. É muita grana. Se você for pegar o orçamento da prefeitura de Salvador, que é uma prefeitura similar a Manaus, um pouco maior até, ela não é... Ela
ela é muitas ordens de magnitude menor do que o que a gente gasta para permitir a existência da Zona Franca. Tá. Então, assim, a Zona Franca de Manaus tem que ser substituída por um modelo, por exemplo, que não dependa de peças logisticamente tão pesadas, tem que fazer cabotagem, avião, roda pra lá, um custo logístico estúpido. Aquelas peças, se você acaba com a Zona Franca de Manaus, realmente não vai ficar nenhuma daquelas metalúrgicas ou montadoras de produtos, porque aquilo é logisticamente inviável. Só que você ter toda uma cadeia de produção ligada a farmacêuticos, ligada a produtos oriundos do universo da floresta, os serviços que você pode ter ali, você consegue ter uma economia boa, sustentável, que mantenha bons empregos. Tá. O que não dá é a gente gastar tanto pra ter isso. Aí, dentro desse ponto ainda da economia, na minha percepção, o Bolsonaro, ele tentou diminuir o tanto de gasto público cortando um monte de cargo, e o Lula fez o oposto. Faz sentido isso? O Lula sempre aumenta gasto, então uma constante dele é aumento de gasto, aumento de contratação. O Bolsonaro, o Paulo Guedes, ele tinha interrompido vamos dizer, aquela curva de contratações, né, os concursos para posições, e acho que isso foi bom. No geral, entretanto, o governo Bolsonaro estourou o teto mais de 11 vezes. Ele estourou o teto e ele basicamente endividou todo o governo no final do mandato dele para poder se reeleger. Então, fiscalmente falando, ele deixou a desejar. Mas também. você achou que foi ruim? Tudo bem que ele pegou a pandemia também, né? Não, mas economicamente falando, o que ele fez? Ô, Renan, aproveitando aqui a pergunta do Duda, era basicamente a minha. O Brasil tá tão bagunçado, né? E a gente, quando fala de economia aqui no Educação Financeira no programa, a gente fala que a pessoa tem que cortar isso, cortar aquilo, se sacrificar. Aí que você falou do Bolsonaro é mais ou menos isso, né? Ele até começou a fazer no final pra ganhar voto, ele teve que se render, aí se endividou todo, certo? Então, é difícil, né? Pegar 4 anos e pra organizar o Brasil que tá bagunçado. E tem tempo pra isso em 4 anos? Eu acho que a gente precisa de ter um remédio amargo que vai ser feito sem pensar na próxima eleição. Porque você não tem certeza se você vai ser reeleito. Tem que fazer o que precisa ser feito. E tem que fazer de uma maneira que quem pegar depois o governo não possa estragar o que foi feito. É que o Brasil muda a cada 4 anos, né? Muda. E o problema, assim... cara, eu só fui entender de vez essa dinâmica rodando as regiões mais pobres do Brasil. Tipo assim, vou pro interior do Maranhão. Quando você vai... Eu vou fazer norte agora também. E você entende a dinâmica da política nesses lugares, as pessoas todas dependem de migalha do governo. Essas cidades nos interiores do Brasil vivem de migalha. O governo vai tacando migalha ali e as pessoas vão ter que sobreviver dessas migalhas. Isto, sinceramente, justifica, não que justifique, no sentido positivo do termo, isso explica o porquê chega a eleição, os governantes vão jogando, vão tacando grana, porque eles têm uma política de financiar e subsidiar o miserável pro miserável votar nele no fim do dia. É esse o jogo. É um jogo político muito perverso. Este jogo político precisa acabar. Porque toda a classe política brasileira é sustentada por isso. E quase todos os governantes, eles trabalham pensando apenas nisso. Nessa chuva de subsídio, nessa chuva, no fundo, de compra de voto que tem. O Bolsonaro fez. O último mandato do Bolsonaro, o ano do mandato do Bolsonaro, foi sobre isso. O Lula tá fazendo agora. Neste ano eleitoral, o Vale Gás, a energia elétrica para todo mundo. Agora, ele vem com tem o pé de meia, vem com o Desenrola 2.0. Agora ele quer fazer o Desenrola do Agro. E ele quer fazer algum subsídio para motorista de aplicativo. É tudo, repara, é tudo sempre na exceção para ele pegar um setor aqui, um setor ali. Ganhar setor voto. Aqui, é isso, é ganhar voto. Enquanto o que a gente precisa fazer pro Brasil não é para um setor aqui ou ali, é uma coisa flat, é para todo mundo. Tá. A gente precisa alterar as regras para beneficiar todo mundo. Quando você vai querendo um setor aqui ou ali, é o que você tá fazendo cálculo para comprar o voto. O Lula quer, quero 2 milhões de votos de motorista de aplicativo. Eu quero pegar o pequeno agricultor familiar que tá endividado. Aí ele vai fazendo essas políticas. E dá resultado, E né? dá. Porque é um país desgraçado, cara. Porque é um país desgraçado. Mas aí a gente entra num outro as ponto, pessoas que é o não da percebem. educação, que eu quero que você fale um pouco da educação. Mas antes, ainda dentro da economia, eu não sei se você viu, teve algum deputado que falou algo assim: a gente agora vai dar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Beleza. O cara fez os cálculos e ele falou que se o governo diminuísse os gastos, daria para dar isenção para quem ganha até 12 mil reais. Meio que mostrando que se o governo gastasse menos,
a população poderia se beneficiar muito mais. Mas é óbvio. É isso. É óbvio que são os gastos obrigatórios que eu falei. E aí a minha pergunta, diminuir número de prefeituras seria uma opção, sim ou não? E privatizar a empresa, se seria uma opção ou não? Privatizar a empresa tem um impacto fiscal pequeno. Ah, é? É pequeno. Num mundo que vai estar em conflito, em guerra, por conta de recursos naturais, a gente tá vendo isso acontecer agora, eu jamais venderia a Petrobras para outra nação. Porque o que aconteceria hoje é uma privatização aconteceria com a Arábia Saudita, a Aramco comprando a Petrobras, ou com uma estatal chinesa comprando a Petrobras. Eu ia pegar uma empresa estatal e ia dar para outra empresa estatal, só que dessa vez de outro país. É mais fácil a gente regular o setor de uma maneira bacana, pro-business, pra gente facilitar que as pessoas tenham acesso a gasolina e combustíveis baratos, do que eu sair vendendo as coisas. É aquela coisa, sabe assim, de educação financeira. Você não resolve as suas dívidas, e aí como você não tá pagando as contas em casa, você começa a vender os teus bens em vez de cortar suas despesas. Entendi. Então eu sou contra. Primeiro que o efeito é nulo. Se a sua despesa corrente vai estar alta, você vai precisar vender outra coisa no mês seguinte. Tá. Eu prefiro, vamos resolver no campo da despesa, do que precisar privatizar para pagar a conta. Eu não vou fazer isso. A privatização tem que ser assim, pô, eu preciso do Correio, eu preciso de uma fábrica de camisinha que tinha lá acho que no norte. Não, então não vou ter. Tá. Vamos vender isso aí, porque não preciso, o Estado não tem que ter essa função, isso gera distorções no setor. Isso é uma coisa. Agora, vender empresa para pagar a conta, eu acho vergonhoso. A gente tem que, porque aí foge você de resolver o essencial, que é resolver a despesa. A gente tem que resolver no campo da despesa. Você só tá se desfazendo do seu patrimônio, mas não tá resolvendo... Exato. Tá. E assim, quando a gente fala do básico de educação financeira para as pessoas, a gente fala muito sobre isso. Eu acho que tá no cerne de um trabalho como o teu. Como a pessoa deixa... A base de deixar de ser pobre é controlar também as despesas. E às vezes as pessoas entendem esse recado para a vida pessoal delas, mas não entendem pro governo. Tá. O governo precisa fazer essa lição básica. É uma lição básica. Com essa lição básica, aí a gente faz todo o resto. E sim, de fato, se a gente controla as despesas, nós não precisamos ter as alíquotas de imposto alta que nós temos. O brasileiro paga muito imposto. Mas o brasileiro é um país pobre. Então a gente tá num ponto que é único no mundo, que a gente paga impostos tal qual um país rico e tem serviços tal qual um país pobre. É isso que mata, né? É a pior posição do mundo. É, porque eu já vi esse tipo de comparação, né? Pô, mas lá na Suécia tem mais imposto do que aqui. Mas tudo bem, mas viver na Suécia pra você ver como que é, né? Pô, assim, eu falo um pouco de sueco, eu conheço bem a Suécia. É mesmo? Você fala sueco? Jag pratar lite svenska. Eu também acho. Caramba. O cara é nojento, hein, meu? Nojento, homem, meu. A Moca venceu, hein? A Moca venceu. E aí, assim, um paisaço. É um país que tá em outra situação. A Suécia é um país que arrecada muito com o Spotify. Sabe, uma antiga startup de música que resolve um problema sobre financiamento de música e tal, se torna um dos maiores aplicativos do mundo, sueco. A Suécia tá nesse nível em termos de capitalismo. A gente tá aqui com as pessoas morando em cidades que elas vivem de Bolsa Família. 40% dos domicílios no Nordeste dependem do Bolsa Família. Não estamos na Suécia. Então quando vem um filho da... comparar com Suécia... Ou com a Inglaterra. Não, porque olha só, vamos discutir 6-1. Porque na Inglaterra... Que Inglaterra, brother? A gente concorre male com o Vietnã. Botsuana passou a renda per capita do Brasil. Só que o Brasil é um país tão desigual que há uma pequena elite de pessoas que não são pobres, vamos colocar nesses termos, porque quando compara com o primeiro mundo são pobres. Essa pequena elite quer viver o debate público como se estivesse num país de primeiro mundo, especialmente as de esquerda. Não, porque agora os direitos trans estão sendo discutidos nos... Brother, você vive num buraco, não tem saneamento básico aqui, a preocupação das pessoas mais pobres não é direito trans, você é um tarado ideológico, cala tua boca, porque essas pessoas estão atrapalhando demais. Como novamente a gente tá falando coisas conceituais, como o Brasil é muito desigual, a real é, o debate público, as discussões importantes são tomados, vamos dizer, são liderados por uma massa muito pequena de pessoas no topo. Essas pessoas no topo, então, elas têm um vício, que é entender o mundo por conta da ótica do mundo ao redor delas. Então elas ficam achando que os problemas que envolvem elas, que o problema que envolve uma moça branca do Leblon, no Rio de Janeiro, ou aqui de Pinheiros, é um problema universal. E não é. Por exemplo, uma mulher, por exemplo, agora fico indo dar umas entrevistas, aí ficou, olha, Renan, e a misoginia e os red pills? Eu falei, cara,
Eu rodei interior do Maranhão, eu fui em favela do Rio, eu fui nos lugares mais pobres. Não tem uma mulher que tá preocupada com a crise dos Red Pills. E eu nem gosto de Red Pill, eu nem acho que esse assunto é importante. É que elas vivem uma abstração, achando que, assim, mulheres estão sendo surradas por Red Pills. Não, cara, a mulher tá sendo assaltada por um cara do Comando Vermelho. Entendeu? Que é o único Red nessa história, o Comando Vermelho. Entendeu? E ela tá preocupada em não ser assaltada, ela tá preocupada se vai ter merenda decente pro filho dela, e se o marido dela, o ex-marido dela, ou ex-ficante dela que engravidou ela, tá pagando a pensão. Essas são as preocupações prosaicas dessa mulher. Só que essa elitezinha canalha que vive nesse topo, acha que a gente tem que ficar discutindo as taras ideológicas delas que colocam ela, vamos dizer, no mesmo espaço de discussão de um cara que mora em Nova York. E não, a gente não tá nisso. Isso, cara, dá uma raiva. Isso dá uma raiva que a gente tem problemas muito maiores para levar em pauta, né? Tá. Muito. Tipo, a maior parte das famílias no Brasil, elas dependem para sobreviver de um misto que vai de algum tipo de recurso público ou emprego público com um trabalho ou formal ou informal. Ou seja, as famílias brasileiras estão numa misto já de dependência do Estado. A gente vive em alguns lugares um regime quase socialista. No Maranhão. No Maranhão, as pessoas dependem do Estado para sobreviver. Numa cidade pequena, as pessoas precisam do emprego da prefeitura ou vivem de um Bolsa Família. Ou seja, é um regime quase socialista. E adivinha, é uma bosta. Pode falar palavrão aqui? Não, né? Bota um pi aí. A gente evita, né? É um pi. Eu ainda, pré-candidato. Um pizinho. É uma desgraça. É o país, acho que é o estado mais miserável, né? 15% de analfabetismo. Não tem atividade econômica. Isto é um problema. Isto é um problema 10 milhões de vezes maior do que banheiro trans. Só que se eu for pra Brasília, o que a direita está discutindo agora? O detergente. Eu vou tomar um detergente porque é comunista você ir contra a marca detergente. E a esquerda tá discutindo, sei lá, não, vamos reduzir a carga de trabalho. O que eles estão falando, cara? O que eles estão falando no Vietnã? Os nossos concorrentes, que não são Suécia, não é Inglaterra, não é Estados Unidos, nossos concorrentes são Vietnã, Índia, Botsuana. Esses nossos concorrentes, isso no mercado global que envolve produtos. Se eu for falar de agro, aí é outro universo. Esses concorrentes, eles estão trabalhando bastante, estão começando a ganhar mais por hora e estão ficando mais produtivos. A hora trabalhada deles está rendendo mais do que a hora trabalhada no Brasil. A gente está vendo maneiras de tributar mais quem trabalha e produz. Fazer os produtos ficarem mais caros, fazer as pessoas trabalharem menos sem ter como contrapartida aumento de produtividade. Ou seja, a gente está trabalhando para ficar muito pobre. Você tá aqui, né, deixe de ser pobre. Pois bem, o que está sendo dito aqui mantenha pobre, né? O governo está vendendo um livro contrário a esse aqui. Ele está falando, vou te deixar pobre. E mais, eu vou convencer você que você deve ficar pobre. Que essa é a política do governo. O governo está dizendo, pessoal, você vai trabalhar menos, tá? E você vai ganhar igual. É mentira. É matematicamente impossível. Eles acham que tem um empresário fictício que tem um tacho cheio de ouro na casa dele, ele tá escondendo, ele tá tomando esse dinheiro da pessoa e tá escondendo. O empresário tá endividado, tá quebrado. Os juros é alto, os impostos são altos, contratar uma pessoa é caro, tecnologia chega aqui de maneira cara, ou seja, o pequeno empresário brasileiro, ou médio, ou grande, todo mundo tá quebrado, tá com pouca grana. Aí o governo, não, agora eu vou aumentar o custo de contratação dele. Ou essas pessoas vão pra informalidade, que é o que vai acontecer, ou várias empresas vão ter que fechar ou alterar a dinâmica de trabalho delas. Sim. E a gente vai ficar mais pobre. Só que as pessoas não entendem isso. Não, eu tomo bronca. Não, Renan. Não, porque você tem que entender que a escala 6x1 é uma crueldade. Cara, no fim do dia, o que você quer? Ela existe porque, no fim do dia, o arranjo atual faz com que ela exista. Se as pessoas tivessem a oportunidade de ganhar mais trabalhando menos, haveria essa oferta desses empregos. É o natural, como há em vários setores. Não há nesses setores por alguma razão, porque tem uma disponibilidade de mão de obra, porque tem uma necessidade do mercado de trabalho, porque as leis, e essa parte principal, as leis trabalhistas engessam muitas contratações. E é interessante porque esse discurso, às vezes eles pegam, tipo assim, o cara que é ultra bilionário, como se ele fosse um reflexo da realidade de todo empreendedor do Brasil. E só quem abre uma empresa sabe como é caro você manter funcionário, você pagar folha de pagamento, é imposto pra caramba, é taxa, é coisa de sindicato, é regra que eles criam cada vez mais. E aí eu acho que é um problema, porque quando o cara chega e usa esse discurso, não, o rico tem dinheiro pra caramba, vamos mudar esse negócio. A maioria dos empreendedores que eu conheço estão, se afogando junto com a empresa, tentando sobreviver, né? E trabalham todos os dias. Trabalhando, não tem horário. Assim, aqui é um país que odeia quem gera riqueza. É um inimigo.
Não tem coisa pior nesse país do que a justiça do trabalho. Custa 20 e tantos bilhões todos os anos. 20 e tantos bilhões. Aliás, né, não sei se você sabe dessa. Se você fechar a justiça do trabalho e pegar o dinheiro dela e usar pra pagar qualquer indenização que tem, paga todas as indenizações trabalhistas. Só pra você sustentar aquela máquina de inimigos de quem trabalha e produz. Que a justiça do trabalho é isso. É um bando de inimigo de quem trabalha e produz, sendo pago com dinheiro público pra ficar lá ferrando a empresa. É isso que eles fazem. Tá. Ó, então, a gente já falou da segurança, falou da reforma econômica, que é diminuir os gastos públicos para que a população pague menos imposto e tenha mais qualidade de vida. E aí uma coisa que você fala muito é sobre acabar com as favelas também. Esse é um dos pilares do seu... Pilares, porque assim, essa é uma coisa visível, factível, e que afeta a vida de milhões de pessoas e que a gente naturalizou. A gente não naturalizou o crime no Brasil? Naturalizou. O crime naturalizado. Sim. Quando você anda com... Você precisa botar uma película no celular, não sei o quê, você precisa botar filme no carro, um muro na casa. Você naturalizou que o seu mundo é violento e você só se adaptou. Você nem reclama mais, você só se adapta. A favela também. As pessoas acharam que a favela faz parte da paisagem urbana e que a favela faz parte da cultura nossa. O que eu tô falando é, nenhum lugar decente tem favela. Se for pra algum lugar, qualquer lugar decente no mundo, isso seria um motivo de vergonha para aquele estado, vergonha para aquele município, e aquilo seria resolvido. Lugares sérios que têm capacidade de planejamento, a China é um exemplo, sabem que você teria, por exemplo, num processo de industrialização muito acelerado, uma migração muito grande de pessoas do campo para a cidade. Que é o que a China viveu nos anos 90, nos anos 2000. A China planejou. Ela tinha cotas de pessoas que poderiam ir para a cidade, ela construiu cidades inteiras, ela fez um investimento em infraestrutura colossal para poder não ter um problema de favelização. E ela resolveu isso. Então a China conseguiu movimentar centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade sem ter favelização. A gente teve isso nos anos 70, 80, 90, 2000, um pouco menos. Que foi uma massa de pessoas que saíram do interior e foram para as cidades, especialmente do Nordeste, vieram para São Paulo. A gente não teve nenhum planejamento, não teve nenhum investimento. Você criou um bolsão de pobreza. Nesse bolsão de pobreza, os índices de desenvolvimento humano são baixíssimos. A expectativa de vida é menor. O desempenho escolar das crianças é pior. As pessoas são muito mais pobres. O crime organizado vive ali. Você tem doenças parasitárias oriundas da falta de saneamento básico. Então, em que sentido a favela é bom? A favela é ruim. A favela é muito ruim. A favela precisa deixar de ser favela. Então, Renan, qual é a sua proposta favela? Ela não existe mais. A gente tem que transformar aquilo em bairro. E existem muitos modelos a adotar. Porque as favelas não são todas iguais. Uma favela que está numa encosta do morro, aquilo tem que ser retirado do morro e você tem que ter um conjunto habitacional em outro lugar com aquelas pessoas. A pessoa que mora numa favela plana, que já foi mais ou menos urbanizada, já tem as casinhas de alvenaria. Vamos quebrar as ruas, vamos fazer rua no meio. Então, essas pessoas que vão perder a casa para passagem de ruas, para você formar o bairro, ali você vai construir uns predinhos para elas. As outras, dá para manter a casa? Então vai ter que pintar a casa, vai ter que fazer as adequações, vai ter um custo. Você vai ter a sua regularização fundiária, você vai ter seu título de propriedade. Aí você, com esse título de propriedade, o Estado pode investir para fazer as adequações ali, naquele bairro. Nos espaços que você separou, você tirou, você fez rua e diminuiu algumas casas, e você vai construir o prédio ele é vertical. Você reduz reduz o espaço horizontal coberto por casa. Ali você põe alguns implementos urbanos. Você pode botar uma praça, você pode botar uma delegacia de polícia, você pode botar uma escola, você pode abrir um espaço para instalar empresas, você pode fazer um coworking para empresários locais se instalarem. Você pode dar algum benefício fiscal. Esse faz sentido para empresas estarem aí, para as pessoas não precisarem pegar um trânsito gigante para ir para os outros lugares. E você transforma aquilo num bairro. Você arboriza, dá dignidade. Aí muita lei e ordem. Porque aquelas pessoas que estão morando na favela estão acostumadas a ser tratadas como bicho. Elas estão acostumadas com pichação, com lixo largado no meio da rua. E aí essa pessoa se acostuma. E eu vi isso na favela lá do Coroadinho, no Maranhão. As pessoas sujam porque as pessoas também... As pessoas têm culpa no processo. As pessoas não são eternas vítimas. Então a pessoa tá com o lixo no chão. Eu vi um senhor trazendo o cachorro morto dele. O cara viveu o cachorro dele, ele tacou o cachorro assim, ó. Pô! A pessoa, ela tá mal acostumada. Ah, mas ela é pobre. Dane-se. Dane-se. Se eu for justificar tudo porque você é pobre, então o cara dá um tiro em você, ele é pobre, então não vai acontecer nada. Não, pô. Essa pessoa, ela tem que entender que existe lei e ordem. Então, esse bairro reformado tem que ter lei e ordem. Se for jogar lixo na rua, vai ser multado. Se for fazer uma invasão num terreno pra fazer um barraco, vai ser preso. Se fazer barulho alto com a motoca, fazer um show,
vai ser preso. É isso, pô. Sim. Lei e ordem. Aí aquilo lá. Aí fizeram isso. Singapura, Lee Kuan Yew. Esse homem, todo mundo tinha que estudar a história desse homem. O homem que fez Singapura sair de uma vila favelizada de pescador para um dos melhores lugares do mundo. No começo, lei e ordem. Todo mundo falou, não, o pessoal de Singapura aqui é preguiçoso. O pessoal de Singapura é bagunceiro. Lei e ordem, 10, 15 anos as pessoas se acostumaram e cultivaram aquilo como cultura. Que é falo mal do brasileiro, né? Botou lei e ordem. Ó, cinto de segurança. Anos 90, ninguém usava. Hoje todo mundo usa. Hoje todo mundo, você pega um Uber, todo mundo te cobra, põe um cinto. A lei lá pra não fumar dentro do estabelecimento. Todo mundo fumava, veio a lei. Hoje você é considerado um absurdo uma pessoa entrar aqui dentro fumando. Mudou. Então a lei e ordem muda os costumes. A gente tem que impor isso em várias regiões, de modo as pessoas criarem a cultura. Kigali fica em Ruanda. Kigali era... Ruanda é um lugar que tinha guerra civil nos anos 90. Era tipo um inferno na terra. Aquelas guerras envolvendo os Tutsis, etc. Arrumaram Ruanda e falaram, Kigali vai ser limpa. Impuseram multas muito caras para a população que sujasse a rua e eles estabeleceram uma cultura em que até o presidente da república participa de mutirões de limpeza. Kigali é um brinco. São Paulo não é. Ruanda estava em guerra civil, no meio da África. Então assim, estamos tomando pau de todo mundo. Do Vietnã, da Índia. A Índia resolveu o problema de saneamento básico antes do Brasil. Com 1,3 bilhões de pessoas. Super pobre, com uma renda per capita menor do que a nossa. Aí, Ruanda resolve limpeza urbana. Botsuana faz a economia crescer mais que a nossa. É óbvio que o nosso problema é de liderança. Mas você sabe se lá nesses países tipo Índia, por exemplo, também tem essa polarização no sentido de que a cada 4 anos muda totalmente? Eu vou falar um absurdo aqui, tá? Ditadura é uma desgraça. Mas pelo menos o cara fica o tempo todo, ele tem 40 anos pra mudar. Uma coisa que quebra as pernas no Brasil, ao meu ver, é esse negócio de que o cara tem 4 anos, aí na outra eleição vem outro que muda tudo, aí vem outro que muda tudo, e tudo é meio que 10, 15 anos, meio que longo prazo, né? Olha só, quase todos os grandes exemplos de crescimento de uma nação com a imposição da ordem, um grande ganho, ultimamente não vieram, nesses últimos exemplos que eu tô dando aqui, com sistemas democráticos caóticos como a gente vive. Dito isso, você também consegue fazer uma democracia. A gente só tem que mudar o sistema de incentivos da nossa democracia. Nossa democracia é muito doente. Então o sistema de incentivos da nossa democracia é para você manter a pessoa pobre e comprar a pobreza dela. Você troca o favor do Estado com aquela pessoa pobre, e aí nessa troca você ganha uma vantagem e aí você nunca consegue fazer mudanças rápidas. Enquanto que um ditador ou um regime semi-democrático consegue. Então a Índia tem uma democracia, ela conseguiu endereçar várias coisas. Isso acontece por várias razões. Você pode ter, por exemplo, uma democracia em que os polos concordam com o básico. Por exemplo, os países europeus no pós-guerra, todos democráticos, cresceram bastante e criaram um modelo. Todo mundo concordava na Europa pós-guerra que tinha que ter saneamento básico. Aqui não. Aqui não. Todo mundo concordava na Europa pós-guerra que assim, se você for assaltado, o bandido tem que ser preso. Aqui não. Aqui não. Porque são muito diferentes as ideias dos opostos. Assim, existe um problema que envolve, a esquerda, que ela é demente. A direita que não existia, agora existe, que ela é idiota, mas a esquerda ela é demente em termos de ideias, políticas públicas. Ela é pouco funcional, ela se sabota. E existe uma coisa aqui, que é o centrão, que é uma coisa que não existe nessas nações. Ou se existe de uma outra maneira. Que é basicamente uma classe política que ela vive da pobreza. Um político do centrão, um político que compra o voto do pobre, que gosta de dar assistência para uma pobre, que gosta de manter as pessoas na pobreza, que gosta de viver com o pires na mão. Um político do centrão, eu vou dar um exemplo, eu gravei um vídeo sobre esse cara. Tem um cara que chama Ciro Nogueira, foi alvo de uma operação agora da PF, envolvendo o Banco Master. O Ciro Nogueira foi, durante os últimos anos, um dos 5 políticos mais poderosos do Brasil. O Ciro Nogueira, a família dele controla uma cidade no Piauí chamada Dom Pedro II. É uma porcaria de cidade. Nunca melhorou. Ele tá mandando na política brasileira desde 95. A cidade dele continua mal. Ele é de um estado como o Piauí, que ele é senador há muitos anos. O Piauí é um dos piores estados do Brasil em quase todos os indicadores. Tá lá sempre disputando com o Maranhão, assim, os piores lugares. Maranhão, Alagoas, Piauí e alguns estados do norte.
Não obstante, ele é muito poderoso. Ou seja, o que faz um cara de um estado muito mal administrado ser tão poderoso nacionalmente? Aí eu pego o Alcolumbre, presidente do Senado, eu dou uma pá. O presidente da Câmara era o anterior de Alagoas e o atual é da Paraíba. Por que a gente é administrado por políticos que vêm dos lugares mais mal administrados? Numa empresa não é assim. Num time de futebol não é assim. Você contrataria como técnico do seu time de futebol o técnico da seleção brasileira, um cara que era técnico do time da Série C? Não. Ninguém faz isso. Mas o Brasil faz. Na política, quem manda em você são os caras dos piores lugares. Por quê? Quanto mais pobre o lugar que você administra, mais fácil você controlar as pessoas. E sendo fácil você controlar o seu eleitor não te cobra. Ele só quer que você dê uma grana pra ele. Ele não cobra uma posição ideológica, uma posição moral. Ele só quer que você cuide dele, porque ele tá muito pobre. Aí esse político, a vida dele é muito fácil. Ele vai no governo federal, põe uma faca no pescoço do presidente e fala: me dá dinheiro, eu mando pra minha base, me reelejo, agora vou fazer negócio. Agora eu quero fazer lobby. Aí ele fica rico, estando sempre no governo. Esse Ciro Nogueira, ele foi do governo Lula, ele foi do governo Fernando Henrique, ele foi do governo Lula, ele foi do governo Dilma, ele foi do governo Temer, ele foi do governo Bolsonaro e agora ele também é do governo Lula. Você não vai deixar ele no teu governo, né? Desculpa o palavrão, bota o pi também, mas nem ele, Antônio de Rueda, do União Brasil, esses caras são parasitas. E esse é um problema maior do que a esquerda. Muito maior do que a esquerda. A esquerda tem ideias ruins. Agora a esquerda representa um nicho urbano de ideias ruins. Esses caras são os cafetões dos pobres do Brasil. Eles cafetinam as pessoas mais pobres. Eles são uma máquina de gerar pobreza. Esses caras precisam ser destruídos. Aí onde eu quero chegar para responder você? Se eu altero o sistema de incentivo que faz com que um político desse exista e impeça a gente de fazer as reformas que a gente precisa para desenvolver o Brasil, se eu alterar essa dinâmica, eu não deixo eles nos prejudicarem. E aí eu tenho uma reforma toda que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que muda, que é a verdadeira reforma política que a gente precisa fazer, que muda isso. E aí altera esse jogo. Se a gente alterar essa dinâmica, aí os próximos presidentes vão ter bem menos trabalho para fazer as reformas que fazem com que o Brasil funcione. Esse é o meu grande sonho. Eu falo muito de derrotar o crime. Agora, se a gente muda isso, a gente permite que a democracia brasileira, ela não atrapalhe o Brasil. Você entende? Hoje, se a democracia brasileira faz com que o Alcolumbre da Amapá mande em você, tem algo de errado na democracia brasileira. Se a democracia brasileira faz com que o Arthur Lira, de Alagoas, com mais de 10% de analfabeto, mande em você, tem algo de errado na democracia. E tem. Algo de errado na democracia, assim, as pessoas, quanto mais pobres as pessoas, mais elas dependem do Estado e mais elas votam no político corrupto que dá alguma coisinha pra elas. Mais elas vendem o voto, inclusive. E aí isso faz com que esse político seja hiperpoderoso. Aí esse político vai pra Brasília, fica mandando verba pra essa região dele, e essa verba que ele manda pra essa região dele, ele ainda desvia, bota no bolso, faz compra de voto, faz caixa 2, e aí ele exige que o governo seja uma grande máquina em que ele fica dragando. Eu preciso mudar esse funcionamento. E onde tá o funcionamento? Um prefeito que administra essas pessoas pobres, nessas cidades pobres, hoje ele se reelege mesmo não melhorando em nada a vida das pessoas. Isso é o básico. A pessoa reelege ele sem ter melhorado o esgoto, a educação. A pessoa nem sabe medir. Porque o cara compra o voto dela, ou o cara emprega ela na prefeitura, ele ameaça o adversário. A gente vai criar uma lei de responsabilidade gerencial, que é assim, pro cara poder concorrer à reeleição, se ele tinha 10% de esgoto na cidade dele, no final dos 4 anos ele tem que entregar, sei lá, 20. Se ele tava em tal posição no ranking de educação do SAEB, ele tem que subir. Se ele tinha, vamos dizer, a município tinha um PIB de X, tem que ser X vezes 1,0 tanto. Tá. Se ele não entregou isso, ele não concorre. Se ele não concorre, eu quebro o oligarca daquele local. E aí todo político é obrigado a aumentar o desempenho daquele município. Legal, Se ele aumenta o desempenho daquele município e ele gera atividade econômica, o que acontece com aquelas pessoas? Dependem menos do Estado. Dependendo menos do Estado, elas não vão ficar vendendo voto para político. Não vendendo voto político, esse político que fica roubando em Brasília e que impede o desenvolvimento, ele vai deixando de existir. Ele vai raliando. E aí começamos uma mudança no sistema. Tá. O sistema tem que ser igual a uma empresa. Ou a prefeito tem que ter indicador de desempenho. Se ele não entrega um indicador, ele não concorre. Perde direito político por 8 anos. Simples assim. Se ele entregou, pode reeleger. Tá tudo bem. Tá. Não tenho nada contra o cara. Entregou o desempenho? Concorre. Não entregou o desempenho? Tá na rua. E se ele tá indo muito mal na gestão dele, o governo federal tem que ter o poder de tirar, não é nem afastar ele, de colocar um interventor na cidade que corrija a rota. E aí tem que chegar um interventor, que o governo federal coloca, ó, você não tá investindo direito em educação.
não tá aumentando a atividade econômica. Você não fez aqui a receita que você precisa fazer certinha para você melhorar o saneamento básico. Não fez. O interventor, ele faz, o prefeito ficar sentado olhando. E o ponto é, por que não existe um projeto do governo para que, em vez de ficar fazendo trocentas mil fábricas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, não comece a dar benefício para que se crie uma fábrica enorme? Tudo bem que lá vai ter que preparar a pessoa, porque a pessoa não tem nem estudo para trabalhar numa fábrica, né? E não que eu seja a favor de, você ser peão de fábrica, mas é melhor ser peão de fábrica do que vender o corpo, né? Não existe uma forma de a gente fazer com que tenham mais benefícios para que os grandes empresários migrem para essas áreas terríveis como Ilha de Marajó, região norte, onde tem muito problema com isso, sertão do Nordeste, onde não tem nem água. Vou dar um exemplo. Lá numa cidade lá do sertão que eu fui, eles começaram a fazer aqueles negócios eólicos, sabe? De pegar vento e energia tal, eólica. Cara, ajudou muita gente. Só que foi um projeto. Por que não se faz um projeto para que as empresas criem fábricas lá para melhorar a região e ainda assim a empresa ter algum benefício, entende? Cara, esse é um dos temas que a gente mais discute. Eu vou te falar a resposta por que não fazem. Porque se você for instalar uma fábrica no meio do sertão, você não vai ter mercado consumidor próximo. Você não tem mão de obra. Você não tem segurança jurídica. Você não tem estrada pra escoar nada. É logística, né? É tudo muito ruim, muito difícil. Que droga, né? Uhum. É muito ruim, muito difícil. Esse é o status atual. Houve quem tentou? Houve. Houve uma tentativa que teve um resultado, se não brilhante, muito bom, que foi no interior do Ceará. Foi o resultado dos governos do Tasso Gereissati e do Ciro Gomes, com um homem chamado Raimundo Viana, que montou um plano de industrializar o sertão do Ceará e levou empresas de São Paulo e do Rio Grande do Sul para lá. E teve um sucesso relativo. Acho que você vai nas cidades, elas não se tornaram, cidades colossais, mas são cidades melhores do que as contrapartes delas nos outros sertões. Isso aconteceu no Ceará. Só que o que eu acho que coisa que a gente precisa ter, coisa número 1, você precisa ter um ganho de competitividade geral do Brasil. Ou seja, o dinheiro tem que ser mais barato para todo mundo. A gente tem que ter capacidade de ter investimento, provavelmente diminuir o gasto obrigatório, aumentar o discricionário, para você ter malha logística ferroviária e rodoviária abundante. Trem seria ótimo, né? Energia mais barata. E energia abundante vira energia mais barata. E dinheiro mais barato. Juros mais baratos. Com esses fatores, instalar as empresas em outros lugares já passa a ser mais racional. Porque hoje é tão difícil abrir uma empresa que só num lugar que você tenha uma condição muito boa, sei lá, em Campinas, é um puta ponto logístico. Você pega em São Paulo, tem mão de obra, tem capital humano bom, você consegue tem estradas, tem tudo. Então é mais fácil você instalar em Campinas do que você instalar em Campina Grande, vamos colocar aí. Pra você conseguir, então assim, primeiro, uma reforma de competitividade gigante. 2, se você for fazer só subsídios aleatórios, você vai levar um setor pra lá, vira uma empresa, a empresa está naquele lugar, só que ela não ramifica. Você leva até uma fábrica, mas ela não gera um polo ao redor. Por exemplo, Pernambuco levou pro Zona da Mata a Fiat, que é a Fiat Chrysler. Você vai lá, ao redor da Fiat não tem nada. E as pessoas nem foram morar na cidade que chama Goiânia. É Goiânia ou Goiânia? Ninguém foi morar porque a cidade é ruim. Então mesmo as pessoas, elas saem de Recife de ônibus, vão trabalhar naquela cidade e voltam de ônibus, ou outras saem de João Pessoa para ir trabalhar na fábrica da Fiat. O que isso quer dizer? É uma ilha. Para não ser uma ilha, você tem que... É a tese que a gente está trabalhando. Se aproveitar de cadeias pré-existentes e qualificar elas. Então você tem, por exemplo, agricultura na região de Petrolina. Boa. Com muita fruta. Então vamos... Aí sim, oferta de crédito para quem quiser montar, por exemplo, sorvete. Você aumentar a cadeia de complexidade. Vamos exportar o sorvete, vamos exportar a polpa da fruta, vamos exportar o suco da fruta. Aí você aumenta a complexidade da cadeia, você começa a ter empregos de maior qualidade que pagam mais naquela região. Mesma coisa em outros pontos que você tem nessas regiões mais pobres, onde aquele investimento pontual já está pegando uma vantagem comparativa em uma produção pré-existente para você melhorar a qualidade ali. Paralelamente, aí sim, nós somos favoráveis à criação de uma zona econômica especial. A gente está desenvolvendo pro livro amarelo que a gente vai soltar em algumas regiões do Nordeste. Zona amarela, você falou? Zona econômica especial. O caderno é amarelo. Zona econômica, amarelo, Zona econômica especial, tal qual acontece na China, voltada apenas para exportação. E aí você criar nessas regiões, vamos dizer, esses espaços em que empresas vão ter um regime tributário diferenciado, mas um regime trabalhista diferenciado, um regime... Um sistema muito simplificado para a abertura dessas empresas, e ali nesse distritão
você produziria produtos voltados para exportação, qualificaria a mão de obra local e geraria atividade econômica concreta. Isso no Nordeste, especialmente nas regiões mais pobres, você tem muito importante, porque você tem hoje ainda terra barata, você ainda tem mão de obra barata pronta para ser qualificada, você tem, do ponto de vista logístico, com os Estados Unidos e com a Europa, uma possibilidade muito maior do que aqui o Sudeste, e você consegue ter energia abundante. Inclusive no Pará, né? Que o Pará tá ali dos Estados Unidos já, né? Exato. E energia abundante, energia limpa, abundante. Tá. Inclusive, a gente viu, por conta da água e da energia, um data center gigantesco sendo instalado agora perto de Fortaleza, perto do Porto de Pecém. E o data center do TikTok, deu até uma discussão na internet, idiota. Mas sabe, sim, existem oportunidades para empregos na área de indústria e serviços, e você consegue, mas tem que fazer com inteligência. Por quê? Porque o Brasil está desde os anos 50 vindo com essa ideia. Eu vou industrializar o Nordeste. Aí teve a Sudene, não sei o quê, e não funcionou. Era só dinheiro que foi jogado, os caras roubavam e nunca funcionava. Porque você não alterou o sistema de incentivos, você não alterou os marcos regulatórios que geram competitividade. E aí não adianta, você cria até uma empresa, ela dura um tempo e depois vai embora, como foi a Ford na Bahia. A Ford foi incentivo fiscal. Deu incentivo fiscal, ficou um tempo, não deu certo, foi embora. E aí agora tá o BYD com a planta dela lá, né? Aí é outra história. Tá, entendi. Tem muitas questões envolvidas, Tem, né? mas dá pra fazer, e eu concordo que precisa fazer feito isso. Tá. Acho que, assim, a gente só vai resolver o Brasil se a gente resolve essas regiões muito pobres do Brasil. Porque os políticos que ferram a gente vêm dessas regiões. Então, para resolver em escala, a gente precisa gerar atividade econômica urgente nessas regiões em que, como eu falei, no Nordeste, 40% das casas, dos domicílios, tem alguém recebendo Bolsa Família. Isso precisa acabar. Isso precisa reduzir, isso precisam ter atividade econômica. E é custo público, né? É gasto público. É lógico. Então, como fazer isso? Desesperadamente. Nós precisamos, em última instância, criar atividade econômica racional, não irracional, que é a Zona Franca de Manaus. E aí aquela pessoa que tá no Bolsa Família passa a acordar de manhã, toma o café dela, vai pro trampo, volta, aí vai fazer um curso pra melhorar, aí o filho vai fazer um outro curso, vai ganhar mais dinheiro. Você gera uma atividade em que as pessoas se tornam mais capazes, mais inteligentes, com uma autoestima maior, mais produtivas, compram as coisas que elas querem, fazem planos. Sim. Isso, se não acontecer, ferrou. Então a gente tem, assim, uma corrida quanto tempo pra fazer isso acontecer. Tá, boa. E, Pobrecito, pra gente encerrar, vamos pro quadro Mapa do Caos? Eu vou colocar Vamos sim, Dudu. Eu vou colocar aqui na tela um mapa e você fala qual você acha que é o maior problema de cada uma dessas regiões e o que você pode, se você conseguir falar em tempo recorde, por causa do teu horário aí, não do meu. Vamos lá. Sul, o que você acha que é o ponto pior lá e o que você focaria? Cada estado tá numa realidade. Santa Catarina e Paraná estão muito bem. Tá. Eles precisam de investimentos em infraestrutura e logística. Isso. Porque, assim, ó, qual a preocupação no paranaense e no catarinense? Migração. A galera não ficar migrando porque rola favelização e eles não querem perder a qualidade de vida nas cidades deles. E infraestrutura e logística. Então, Paraná e Santa Catarina resolver infraestrutura e logística e eu gerar desenvolvimento econômico lá pro norte e nordeste pra galera parar de migrar pra lá. E com isso eles estão felizes. Boa. Rio Grande do Sul, você tem outros problemas. Tem um estado que foi quebrado por anos de má gestão, que agora está começando a melhorar as contas públicas dele e todos aqueles problemas que também são de infraestrutura, que geraram inclusive aquela inundação horrorosa que tem em Porto Alegre. Mas resolvendo isso, ele tem um bom capital humano, a tendência do Rio Grande do Sul é de melhora no médio prazo. Tem um problema de envelhecimento da população também. Outra região, vamos lá. Pode ser São Paulo. Vai, Sudeste ali, vai. Sudeste, novamente, é um mundo também. Se quiser, você pode escolher um estado só de cada região também pra comentar. Eu acho assim, ó, o Rio de Janeiro, a gente tem que separar a cidade do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro. E eles têm que ter um status de distrito de autonomia, igual Buenos Aires tem na Argentina, igual Xangai, Pequim, Hong Kong tem. E isso vai permitir que eles passem a fazer gestão do próprio orçamento, porque o Rio tem que ser a nossa Dubai. Ele tem que ser um lugar que os outros países, as pessoas... E o brasileiro tem medo de ir pro Rio. Exato. E ele tem que ser um lugar que a gestão dele tem que ser focada em ele ser uma mini Dubai, nossa. Um lugar de turismo de altíssima qualidade, um lugar de entretenimento, um lugar muito seguro. Que aí entra a segurança que você falou. E eles têm que fazer a autogestão disso, eles têm que ter uma legislação especial. O estado do Rio de Janeiro perdeu, o município do Rio de Janeiro perdeu muito. A gente tem que voltar a ser a Guanabara. Pode escolher qualquer estado de qualquer região que você quiser comentar. Vamos comentar, por exemplo, sobre o Nordeste. Tem vários pedaços do Nordeste. O litoral do Nordeste tem graves problemas de segurança. Mas você tem sempre uma pequena melhora, porque são áreas urbanas, por conta da urbanização. E eu acho que essas áreas, elas tendem, com a gente tendo bons marcos regulatórios na área econômica e de segurança, a vida vai melhorar no litoral. O problema é quando você vai vindo para os interiores, você não tem atividade econômica.
Tá. E aí o problema nos interiores do Nordeste é gerar atividade econômica desesperadamente. Tá. Então a função do presidente da República é muito governar esta área sem atividade econômica. Porque boa parte daquelas pessoas que vivem ali geram os políticos do centrão que compram voto daquelas pessoas, boa parte dessas pessoas estão vivendo no crime organizado, o filho das pessoas que nascem aí migram para outros estados, vão morar em favela nos outros estados, acabam vendo mão de obra pro crime, ou acabam gerando problemas em disposições, nas pessoas que essas pessoas serem produtivas e felizes. Tá. Então nós temos que resolver o Nordeste. Tá. Isso é fundamental. Boa. Região Norte, graves problemas logísticos, sabotagens por conta de ONGs e legislação ambiental que impede que lugares como Acre ou Roraima funcionem a contento, muita corrupção no Amapá. O Amapá é um lugar profundamente corrupto e com uma oportunidade colossal, porque tem petróleo ali perto, a gente explorar petróleo e ter os royalties. E o perigo, você explorar petróleo no Amapá, vai vir muito royalties, vai vir muita grana, e aí vai pegar a pior classe política do Brasil e era o lugar que estava mais endividado do Brasil. Esses dias eu dei uma palestra lá em Macapá, é o lugar mais endividado do país inteiro, mano. Não obstante, é um lugar dos que mais recebem proporcionalmente dinheiro do governo federal. Caramba, né? E aí não pode acontecer o mal de Macaé. O que é o mal de Macaé? Macaé pega um monte de royalties do petróleo. Vê se Onde que é Macaé mesmo? No Rio de Janeiro. Vê se é bom viver em Macaé. Não é. Não resolve. Então assim, o que está sendo feito com esse royalties do petróleo? No Amapá, cuja classe política é pior que a de Macaé, vai ser ainda pior se a gente não souber cuidar direito disso. Tem um grave problema ali no Amapá. Tá. Região do Centro-Oeste. Questões de fronteira, para não deixar a droga entrar no Brasil. Então, muita defesa na área de fronteira. Questões logísticas em termos de ferrovia e rodovia para escoamento. Porque ali a grana do agro vem muito dali, né? Exato. E esses caras, eles estão entrando num status muito similar ao da população do sul do Brasil. Que é, me dá infraestrutura que eu me viro. Então vamos dar infraestrutura que eles se viram. Aqui, o lance é o seguinte, ó. Sul, Sudeste e Centro-Oeste me dá infraestrutura, me diminui o imposto, me dê marcos regulatórios fáceis de trabalhar, dinheiro barato, que eu me viro. Tá. Então, o laranja, o amarelo, o vermelho, eles sabem se virar. O governo tem que olhar ali pro azul, que é o Nordeste, e pro verde, que é o Norte. Tá. Ele tem que quebrar o modelo de pobreza e de sugar o dinheiro do Nordeste. E na região Norte ele tem que tirar essas ONGs que sabotam e olhar estado a estado, porque eles são muito isolados, cada um. Não existe assim uma malha rodoviária no Amazonas a contento. Cada caso é um caso. Então o Norte a gente vai ter que olhar e sempre com olhar também de segurança nacional. Tá. É isso, basicamente. Boa. Se a gente fizer esse enfoque, a gente resolve boa parte dos problemas brasileiros. Por que diabos a gente não pode sonhar alto sobre o país que a gente vive? Você vive num país em que suas expectativas sobre ele são sempre as piores possíveis. Você imagina que o Brasil é uma porcaria, que você vai viver num lugar que tem crime organizado, que você vai andar num ônibus, vai ter uma cara com uma caixa de som tocando alto, você não pode fazer nada sobre isso, as ruas que você anda são pichadas, se você mora nos interiores não tem atividade econômica, você não consegue construir tua vida ali, se você quer constituir uma família, as relações sociais entre homem e mulher estão todas desconstruídas. Viver no Brasil se tornou uma coisa ruim, uma tarefa triste, e por isso o Brasil deixou de ser um lugar que recebe imigrantes e agora ele tá mandando sua própria população embora. Jovens na casa de 20, 30 mil todos os meses se mudam para outros países. Nós precisamos alterar essa dinâmica. O Brasil não precisa ser um lugar ruim. O Brasil nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo, para disputar com Índia, Rússia, China e Estados Unidos a mesa de quem decide o que importa no mundo. Essa é a posição do Brasil. Um país sem favela, um país que você vai ficar com o fruto do teu trabalho, um país que você vai poder ganhar dinheiro, um país que o espaço público vai ser respeitado, você não vai andar na rua, a rua não vai poder estar pichada, a rua não vai poder estar cheia de lixo, não vai ter vagabundo querendo te assaltar, não vai ter vagabundo querendo invadir o teu espaço, o cara que guarda a cadeirinha na praia, até o cara que se apropria de uma praça. Do morador de rua ao malandro. Ninguém. Nós vamos viver um país que tem que ter lei e ordem. É possível ter esse país. Um país que com lei e ordem é um país que fica mais rico. Um país que fica mais rico é um país que fica feliz. E um país que fica feliz é um país que você vai querer morar. E é isso. Essa é uma grande missão. Tenha a grande missão porque o futuro é glorioso. Valeu.